Boa tarde, o Trilhas da Democracia está de volta para a segunda parte do programa que foi ao ar ontem, sábado, às 17, com 4 militantes que participaram da resistência à ditadura de 1964, a propósito do personagem Marcelo, do filme do Kleber Mendonça Filho, o Agente Secreto, que teve já inúmeras premiações e 4 indicações a ganhar a estatueta do Oscar nesse ano. Os nossos convidados são Amparo Araújo, Marcelo Santa Cruz, Roberto Arraes e Cajá, Edival Nunes Cajá. No programa de ontem, Marcelo começou a relatar a sua experiência, a sua vivência naquele contexto em que se passa o Agente Secreto, meados dos anos 70, 1977. Na sequência, Amparo deu o seu depoimento e finalizou com Roberto Arraes falando também da sua experiência naqueles meados da década de 1970. A gente ficou hoje de retomar a fala de Roberto e no momento em que ele passa a ter uma experiência parlamentar. Por favor, Roberto, fique à vontade. Mais uma vez, agradecer esse convite, poder compartilhar essas experiências com grandes camaradas, como Cajá, Amparo e o Marcelo Santa Cruz, que a gente conviveu durante muitos momentos na luta política, muitos momentos. E não só compartilhamos, vamos continuar compartilhando, porque essa luta não para. Essa luta para mudar o mundo não para nunca. E aí, eu, no movimento, comecei a incluir no movimento sindical também, no Sindicato de Jornalistas, a participar. Inclusive, saiu a minha foto na capa do jornal do sindicato, na época, em 79. Quando eu chego no jornal, o diretor manda me chamar e diz: você está demitido, nós não queremos ninguém participando desses movimentos no sindicato, né? E você está demitido, não vai receber nada, não vai cumprir o aviso prévio, está recebendo apenas formalmente, mas não precisa vir. E vai para a justiça, porque a gente não vai pagar nada. Só vai pagar na justiça, através de acordo. Tá bom. Fazer o quê? E aí, demitir dessa forma, com essas palavras. Então, é um absurdo, né? Mas era o momento, né? Onde os patrões mandavam. A ditadura militar ela tinha um suporte do Império norte-americano, né? Estadunidense, e tinha também o suporte e o apoio do grande empresariado também, não só internacional, como nacional, que dava suporte, dava apoio, até financiando, como financiou a Operação Bandeirantes, a operação mais criminosa da nossa história, né? Então, com isso, a gente continuou na luta, fui trabalhar na Fundação Joaquim Nabuco, Sudene, fazendo pesquisa sobre seca e tal, e desenvolvendo meu trabalho profissional. E depois veio essa história de Gregório. Gregório voltou, a gente retomou o trabalho junto com o Gregório, com Prestes e tudo, e nos reorganizamos de novo dentro do PCB, num conflito interno, inclusive, né, muito grande, em defesa do partido. E nisso, Gregório me chama e diz: Roberto, você vai ser o nosso candidato a vereador. Eu tomei um susto, eu disse: mas Gregório não tem preparo para ser vereador, estou na luta popular, na luta sindical, na luta estudantil, mas não estou preparado para essa luta política. Ele disse: não, você está preparado, porque você está no movimento de massa. E é do movimento de massa que a gente tem que também ir para a campanha eleitoral, né? Então, terminei entrando, fui candidato junto com Gregório Bezerra e Mano Teodósio. Terminei me elegendo. Infelizmente, Gregório não chegou, ficou na quarta suplência. Mano também não chegou. Cid Sampaio, que era o senador, perdeu a eleição. E Marcos Freire, que era o candidato a governador, também perdeu. Foi uma derrota muito forte aqui em Pernambuco, né, que as esquerdas sofreram, mas a gente teve uma boa composição na Câmara Municipal. Tinham representações, né, também do MR8, né, de outras forças políticas, né, MR8, o PCR na época, né,
estavam mais ou menos juntos nesse processo. Pedro Laurentino, que eu tive o prazer essa semana de encontrar com ele, poeta, escritor, e a gente terminou fazendo uma grande frente das esquerdas também dentro da Câmara, defendendo, em 83, a Organização para a Libertação da Palestina. Fomos ameaçados de morte, né? Fomos ameaçados, inclusive, pela Federação Judaica, que foi lá e tal, pressionou, ameaçou os vereadores. A gente teve um embate muito forte, né, para aprovar um requerimento. E assim as perseguições continuaram, né? Então, esse é o processo que a gente enfrentou. Eu estava me lembrando aqui da universidade, né, quando a gente fala do agente secreto também, né? A universidade sofreu muito, né? Muito nesse período da ditadura. Eu me lembro da doutora Naide Teodósio. Ela foi presa, sequestrada, na verdade, foi presa, sofreu horrores, porque fazia um trabalho fazendo um trabalho de desnutrição de crianças e adolescentes, né? Através de pesquisa na nutrição. Um trabalho belíssimo, inclusive com o apoio do governo Miguel Arraes, em 64. Terminou presa e tudo. E depois foi demitida da universidade por ausência. A ausência, ela comprovadamente presa, mas a universidade, naquela época já, né, os reitores escolhidos pela ditadura perseguiam também. Então, nós vivenciamos essa experiência toda e eu peguei o final da ditadura, ou seja, de 83 a 85, e o início, quer dizer, da redemocratização capenga, que a gente sabe, né, que foi um grande acordo feito com Tancredo Neves e Sarney, para que não fizesse apuração dos crimes da ditadura. Então, isso realmente foi muito difícil. A gente na Câmara também denunciou torturadores, né? Tivemos embates muito fortes. Cheguei a levar Prestes lá, Prestes foi quase que agredido, quer dizer, verbalmente, né? por alguns parlamentares e tal, mas depois diziam para mim, não, Roberto, isso aqui é uma encenação porque eu preciso prestar conta lá ao pessoal da extrema-direita. Então, a extrema-direita sempre atuando muito forte, mesmo nessa época, né? Quando estava se redemocratizando a extrema-direita, mas ela não se colocava como extrema-direita nem direita, se colocava como democráticos, né? A gente que era a esquerda, a gente que era o perigo, né? O perigo vermelho desse país, né? Eles colocavam a gente sempre de forma muito... atacavam muito a gente, né? As nossas ações, né? Como muito perigosas para a sociedade. E eles eram os defensores da democracia, que eles assumiram. Sarney, que foi um grande defensor da ditadura, né? Foi parlamentar, foi, né, civil, foi governador e tudo na época da ditadura, defendeu a ditadura o tempo todo e depois sai como um grande democrata, uma redemocratização. São as contradições que o Brasil vivenciou, né? Que aí a gente só teve comissões realmente funcionando, né? E as comissões com muitas restrições, a Comissão de Verdade, Justiça, tudo com muita restrição, porque não poderia acionar, entrar com ação, tudo, né? Então, teve muito, mas foi fundamental, porque pelo menos fez um levantamento, né? Atendeu grande parte, né, das pessoas perseguidas, deu algum apoio, algum suporte, né, para que o governo, inclusive o governo Lula, o governo Dilma, pudesse atuar e, vamos dizer assim, pelo menos corrigir parte do que ocorreu, né? Através de indenizações, através de pensão para algumas famílias e tudo, para poder dar um suporte minimamente, né, para os perseguidos, né, da ditadura. Mas o mandato foi isso, foi um mandato de esquerda, um mandato que a gente se envolveu com muitos embates. Eu fui, inclusive, com o mandato, em 86 mesmo, eu cheguei a ser detido no DOPS, porque nós fizemos um enfrentamento com uma ação que era contra a invasão da Nicarágua, nos Estados Unidos, lá no consulado, e terminou que teve muita confusão, e a gente interviu. Na hora que eu fui intervir, terminei sendo detido também, junto com outras pessoas, fomos levados para o DOPS. Inclusive, no embate que eu tive com o tenente disse, eu vou lhe matar, e atirava para cima e deu 6 tiros. Eu desarmado, não usava arma, né? Usei só um período que a gente tinha que sair, tinha que botar arma mesmo, porque era área de risco, momento de risco, né? Em alguns momentos de deslocamento que a gente precisava, mas depois deixei de usar, né? Não usava de forma alguma. Não, e aí, terminei sendo agredido, depois fomos levados para o DOPS, e lá no DOPS o tenente ficou me ameaçando, dizendo que ia me torturar quando prendesse, não sei o quê. O próprio delegado do DOPS disse, por favor, o senhor se cala, né? O senhor vai ser escutado também.
mas era um período ainda, né, dessa transição democrática, com muita força, né, da polícia. A polícia ainda muito repressora, com essa visão ainda da ditadura, né, que até hoje não saiu. Em 2009 mesmo, eu estive no Rio Grande do Sul e vi lá, dentro de um quartel, em Santo Ângelo, que eu fui ver lá as obras de Prestes, né, para uma homenagem que a gente ia fazer a ele. Acho que já foi 2012, 2000, por aí. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi lá umas placas se referindo a 35, inaugurado em 2009. Quer dizer, mesmo durante os governos do PT, o Exército estava ainda fazendo referências a 1935, ao que eles chamam de a intentora comunista, que foi aquela luta antifascista, não? Foi aquele levante, né, fascista. Roberto, acho que o Roberto deu uma congelada. Do que a gente vê do fascismo, não? Por trás disso está o fascismo, está a extrema-direita. Então, eles não param, chamam hoje Lula de comunista, né? Tentam colocar... Todo mundo se contrapõe a esse chamado de comunista para fazer, vamos dizer assim, amedrontar as pessoas, né? Colocando o comunismo como uma coisa muito ruim, né? Que vai prejudicar grande parte da sociedade, né? Então, é isso. Roberto, a gente vai voltar. A gente vai voltar. E depois de 38 só fui candidato, não fui reeleito e nunca mais fui candidato. Né? Mas sempre participando do processo político, a gente nunca deixa. Bom, acho que todos os caminhos levam a Cajá, né? Cajá foi citado por Amparo, tem um telefone tocando aí, já foi desligado. Eu dizia, todos os caminhos levam a Cajá, né? Amparo cita Cajá, Roberto cita Cajá. Cajá, onde você estava em meados dos anos 70, em particular em 1977 e os anos posteriores. Por favor. Em 1977, eu estava na Universidade Federal de Pernambuco, cursando Ciências Sociais, e me dediquei de 75 a 77 a abrir todos os DCEs fechados pela ditadura aqui na capital. Então, em 77, nós já tínhamos aberto DCE da Rural, da Federal, da Católica e da FESP, que é a antiga UPE. Então, estávamos assim numa atividade frenética da reorganização do movimento estudantil. E fui participar em 76 na UF do primeiro Encontro Nacional de Estudantes, preparando as condições do Congresso da UNE. O N foi na UF, conseguimos um encontro de 2 dias. Realizamos o primeiro dia, marcando o segundo N para Belo Horizonte, e no segundo dia, um companheiro que havia ficado de olheiro no movimento das barcas, porque não tinha ponte Rio-Niterói, pelas barcas que se chegava a Niterói, ligou para o orelhão do curso de arquitetura onde estávamos reunidos e comunicou que, então, uns 50 a 70 pessoas suspeitas acabavam de chegar do barco pelo corte do cabelo, achavam que era das forças de segurança da ditadura. Aí eles fizeram um encontro, ninguém foi preso. Em 77, o segundo IBH foi preso antes de começar, todo mundo, não foi possível o encontro. Em 78, esse encontro se deu na PUC de São Paulo. Erasmo Dias era o secretário de Segurança Pública, um coronel fascista, jogou bombas dentro da quadra onde estava o encontro acontecendo, precisou fazer a cirurgia de 2 moças, 2 colegas da USP, que tiveram a face destruída e fazer a recomposição com o tecido das nádegas. E em 79, ali foi decidido não convocar mais o N, em 79 ocorre, em abril, o Congresso de Reconstrução na UNE, esse que o Roberto fez referência, foi em abril de 79. Foi a bancada de Pernambuco, eu não fui porque estava preso. Mas foi uma boa bancada de Pernambuco, entre eles o companheiro Roberto Arraes, Lula Falcão, Orlando, Alzira, Adelson,
Mandamos uma excelente delegação da Católica, Rural, Federal e UPE. Em 76, no final de 76, Dom Helder me convidou para ser membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife. E aceitei essa nova tarefa. Era uma reorganização. Ele tentou antes, não deu certo, as pessoas eram muito perseguidas, telefonemas anônimos, e aí, em 76, ele achou que estava maduro e convocou essa primeira reunião. E instalou essa comissão. Então, eu fui compor a comissão como sendo uma representação dos estudantes. Em 78, é quando eu fui sequestrado, no dia 12 de maio de 78, próximo das 20 horas, saindo do Jiriquiti, onde funcionava a Comissão de Justiça e Paz, onde era a Cúria Diocesana, e fui sequestrado ali em frente a um bar que hoje existe lá, ali na Conde da Boa Vista. Tinha a mesma na esquina, e nesse bar até tem uma placa homenageando a Mano Teodósio, que era uma dos participantes, estava sempre por lá. O bar, como é o nome, Roberto? O bar é... Mustang. O bar e restaurante Mustang. Eu fui sequestrado em frente a ele, numa parada de onde eu tinha o Banco Nacional, na habitação, BNH, e era uma parada assim com umas 40 pessoas. Uma sexta-feira, muita gente, e eu fui sequestrado aí. Resisti ao sequestro, o carro parou, botou 2 pneus em cima da calçada, e eu estava mais para o fundo, quando vi a agressividade com que ele chegava, eu fiquei mais para o fundo, onde tinha umas 30, 40 pessoas. Quando 2 se dirigiram a mim para poder me agarrar e botar no carro, então eu repeli e disse, mas pô, quem são vocês? Aí um deles, se eu me apresentar, aí veio com o murro, então comecei a ser espancado aí, perante todo mundo, e eu fui me defendendo e chutando canela também deles. Enfim, ficamos ali uns 5 minutos de luta, uma luta titânica, até que veio um terceiro do carro e me suspendeu. Me suspendeu. Pés, mão, corpo para cima. E ao chegar dentro do carro, então, as pernas foram dobradas e eu fiquei ali no banco traseiro, atrás do motorista. Então, o sequestro se deu aí. Quando eu vi que não tinha mais tempo, não havia mais nada para fazer, aí eu gritei muito forte na hora que eles estavam me botando no carro. Eu sou Cajá, estou sendo sequestrado, avisa Dom Helder. E aí o carro arrancou, saiu cantando pneu. Engraçado, um parênteses aqui, eu fui comprar umas estantes para o Centro Cultural, a biblioteca tem crescido muito, na Rua da Conceição, próximo onde era o Jiriquiti. E aí encontrei, lá vende móveis usados, uma estante. Eu gostei daquelas estantes, juntei umas 3. Aí perguntei quem era o dono para poder pedir um desconto e pagar à vista. Aí o dono chegou perto, sentou lá. Não, tudo bem, como é que... Eu digo, o senhor que dá um desconto? Pois não, fica tanto, pode ser. Eu preenchi o cheque, Centro Cultural Manuel Lisboa, cidade de Edvaldo da Silva Cajá. Ele olhou. Você é aquele Cajá? Eu digo, sou. E se você quer que eu diga a frase que você disse na hora que você estava sendo sequestrado, eu digo, você estava lá, deixa eu dizer, diga. Aí ele falou isso. Exatamente isso que eu falei. Pessoal, sou Cajá, estou sendo sequestrado, avisa do réu. Se tu avisou, eu disse, não avisei não. Eu tinha muita vontade de lhe encontrar para pedir desculpa, perdão, porque eu fiquei me sentindo culpado. Eu digo, e por que tu não foste, criatura? Aí ele disse, com medo de ser preso. Eu sabia que a casa dele era vigiada. Eu sabia, eu era pobre, eu era uma pessoa arrimo de família. Eu digo, mas eu também era, todos nós éramos nessa mesma situação. Não, mas era isso, eu queria pedir perdão. Você me perdoa, claro, está perdoado, eu entendo perfeitamente. Sobrevivi, mas, quer dizer, no outro dia, às 8 horas da manhã, eu tinha meu dia, eles tentaram me sequestrar. No meu dia. Chegaram lá no Jiriquiti para que eu saísse, perguntaram se eu não iria sair para ir para a universidade. Eu disse que não ia, até que a secretária da recepção, que era a dona Terezinha, uma senhora dos 60 anos, eu tinha meus 28, aí mandava avisar, já tem um amigo dele aqui. Aí eu cheguei, disse, diga, ele disse, não, é porque eu estou indo para a universidade, tu não vai agora, não. Eu digo, ô, dona Terezinha, ele não é meu amigo, eu não o conheço, estou trabalhando e vou voltar para o meu trabalho. Era hora do almoço e eu não saí, porque eu já tinha
seguido, que eu vim para o centro, para o Juriti, eu fui seguido de manhã. Aí eu digo, não vou sair para almoço. Aí ele disse, não, mas tu não vai para a universidade, não, que as aulas começam às 14. Eu digo, não vou. Por que você quer que eu vá? Quer saber? Ele disse, porque se você tiver algum panfleto, eu posso levar para distribuir. Eu digo, se tu quer distribuir panfleto, tu faz teu panfleto e tu distribui. E voltei para a minha reunião, lá onde eu estava. Então, à noite, eu já sabia que estava muito tensa a situação. E eles, então, fizeram esse sequestro, e daí em diante. Começou as sessões de tortura aí mesmo, aí dentro do carro. Era uma sexta, o sábado, domingo, a segunda e a terça de tortura. Na terça houve uma assembleia, na segunda houve uma assembleia dos estudantes, convocando uma assembleia geral, a assembleia do meu curso de Ciências Sociais, convocando uma assembleia geral. Na terça, na assembleia geral, decretaram a greve, toda a universidade parou. E aí Doel já tinha também botado a denúncia para o exterior. Já estava França, Itália. Na semana seguinte, o Papa Paulo VI mandou um telegrama. Veja bem, não tinha outro meio de comunicação mais eficiente. Um telegrama, a Gal tem cópia desse telegrama, ao general presidente, ditador da época, o Geisel, reivindicando a preservação, não foi nem a liberdade, a preservação da vida do líder estudantil Edivaldo Lúcio Cajá. Então, quer dizer, essa mobilização, a greve, as denúncias de Doel, Dom José Maria Pires, Dom Paulo, paralisaram os braços da ditadura, dos torturadores, ficaram imobilizados. Na terça em diante, ficava um puto, indignado, cuspiu na minha cara, mas foram suspensas as sessões de tortura. E fui levado para uma cela. Passei a ter direito a uma cela. E aí fiquei em 5 presídios diferentes. A cada movimentação, os estudantes... Então, Cajá, você foi salvo pelo Papa? Eu diria que a greve dos estudantes, as denúncias e a carta do Papa, sim, esse conjunto ali, senão eu estava na lista do desaparecido, porque eu não dei nenhuma informação e disse não ia dar. Eu não tenho uma só informação para dar para vocês. Então, eles estavam determinados. Então, vocês podem matar, mas eu não tenho informação para dar. Aquela mobilização e aquelas denúncias salvaram. Para você ter uma ideia, o Dom Angélico Sandro, que era o bispo da Zona Leste de São Paulo, a arquidiocese tem, na época, pode ser mais, 9 dioceses na área de São Paulo, da cidade de São Paulo. A Zona Leste era uma diocese. Iniciou um abaixo-assinado que chegou a ter 35 mil assinaturas para o dia do meu julgamento. Aí, no dia do julgamento, chegou Edibal Piveta, de São Paulo, que também era um ator e diretor de teatro, dramaturgo, com outro nome, chamado César Vieira, porque ele era muito censurado quando era apresentado como Edibal Piveta, e ele criou esse nome para se defender, para defender os textos e as peças dele. Dom Paulo convidou ele, naquela igreja da Consolação, para, num ato público, entregar as 35 mil assinaturas, vários sacos, e o conjunto musical dele chamado TUOV, Teatro União e Olho Vivo, fazer uma apresentação musical. Então fizeram várias canções populares, canções. E aí chegou no dia da minha defesa. O Clérison fez uma charge no Diário de Pernambuco, aí, defesa de Cajá e acusação. Era um quadradozinho, uma balança, com 2 pratos. Acusação, tem um prato lá em cima. Defesa de Cajá, um prato, aí tinha 35 mil assinaturas nesse prato, que era referência às assinaturas do Abaixo do Senado. Então foi uma luta assim, muito forte. A Elis Regina esteve aqui em junho de 78 para apresentar o seu show Transversal do Tempo. Aí dedicou o show ao líder estudantil preso. A Polícia Federal foi em cima dela, deu uma bronca e disse se ela repetisse no dia seguinte, era um show de sexta e sábado, eles iam proibir o show. E ela ficou indignada e combinou com o baterista que ele ficasse no plenário, na plateia, que ela ia inventar um negócio lá para poder falar em Cajá.
Aí começou na apresentação, deu 8 em ponto, abriu as cortinas. Aí ela disse, como vocês sabem, eu sou escravo de vocês, eu sou pontual. Eu me apresento na hora marcada. São 8 horas, quero cantar e está faltando bateria. Cadê o baterista? O guitarrista apontou para ele no meio da plateia. Não tem banco, segundo ou terceiro banco. Cadê o guitarrista? Cadê o baterista? Aí o guitarrista apontou para ele. Aí ela disse, vem cá, já. Eu quero começar meu show. Aí começaram a aplaudir, entendeu? Todo mundo entendeu, aplaudiu. Aí a polícia vai para cima dela. Está na linha de frente ali os 3 policiais. O que nós dissemos para a senhora? Ontem, o que nós dissemos para a senhora? Mas será possível que não se pode mais nem falar o advérbio de lugar e de tempo? Já. Não é possível que eles não se pode mais nem se pronunciar o advérbio de lugar e de tempo. E naquela história toda, o povo já começando aquela agonia, os caras foram embora e ela fez o show. No outro dia, aí tinha uma celebração na igreja de São José. E Leila Alves era muito amiga dela, era atriz. Aí ela chegou perto dele e disse, ô Leila, eu queria que você me apresentasse a Noel. O Noel tem feito uma campanha muito bonita por esse menino. Eu queria que você... Eu posso ir? Vamos, vai ter essa missa lá. Você pode até cantar os hinos religiosos na igreja de São José. E aí a igreja de São José fez, com o Noel, fez isso aqui, ó. Não sei se dá para ver. Dá para perceber ou não? Via Sacra, Dia Nacional pela Liberdade de Cajá. Participe. Cristo é perseguido, preso, torturado, caluniado. Dia Nacional Operação de Cajá. Via Sacra na igreja de São José, com a participação de Dom Helder Câmara e tal. Isso deu muita gente, né? Aí depois, eu juntando documento, aí encontrei, quando abri o DOPS, o relatório do X9, que foi cobrir essa atividade, né? Dia da convenado, a atriz, a cantora, a intérprete, Elis Regina, foi cantar hinos religiosos para o Subversivo Cajá. Lá está já Vasconcelos, foi citando o ambiente, mas tudo terminou em paz, sem maiores problemas. Assinados, bota lá, secreto e tal, e manda para lá. Ou seja, aquele golpe que eles, vamos dizer, arquitetaram, isso foi uma operação conjunta, isso foi a última operação do DOI-CODE. Não houve nenhuma outra. E essa mobilização ajudou a desmontar, desmantelar, desorganizou-se, né, desmontou-se, vamos dizer assim, o DOI-CODE. Foi o último sequestro. Prisão ainda teve depois, mas o chamado dentro do processo legal, intimação e levado para prestar esclarecimento. Então, esta foi, de fato, a última manifestação do DOI-CODE. A pessoa... Diz. Quanto tempo você ficou preso? Foi 12 de maio de 78 e eu fui solto, recebi o alvará de liberdade, de soltura, no dia 1º de julho de 79. Um mês antes da anistia. Ou seja, no contexto exato da eclosão das greves no ABC de 78 e 79. Sim, Então, quando eu saí daqui, fui agradecer os abaixo-assinados de São Paulo, aí eu me encontrei com o Lula, me apresentaram, tivemos uma noite, começou às 7 da noite essa conversa, essa discussão, essa conversação minha com ele, e acabou às 5 da manhã. Analisando, conversando sobre essa próxima conjuntura, criar partido novo ou não criar. Começa mais às 5 da tarde e foi até às 7 da tarde e foi até às 5 da manhã. Bem, o que eu acho diga. Para concluir, a gente passar para o Marcelo. O que eu acho interessante é a interpretação, quer dizer, a prisão foi planejada, orquestrada, fez parte de uma operação tem o nome da operação,
visava prender 200 pessoas, e tem um relatório dela dizendo que, infelizmente, aquelas 250 pessoas não serão presas porque, infelizmente, o subversivo preso, mesmo submetido ao interrogatório, não nos deu uma só confirmação. Bem, esse relatório nós temos ele escrito e assinado de forma como botar todos os documentos, como secreto. Então, aquela operação feita com o objetivo de jogar para a defensiva o movimento popular, o movimento que crescia, que abria, começava para arrebentar a ditadura, eles achavam que com isso ia intimidar a igreja, intimidar o MDB, botar na defensiva o meu partido. Aí fez o contrário, quer dizer, o movimento cresceu, se expandiu. O superintendente da Polícia Federal foi transferido nesses 15 dias primeiro, para Uruguaiana. O auditor militar da auditoria foi transferido para Manaus. O chefe do inquérito, que era o Galdino, foi substituído por um delegado especial. Quer dizer, foi realmente um tiro no pé. Quer dizer, foi foi, vamos dizer assim, uma rebordosa, foi um movimento que, na verdade, deixou claro que aquele desespero para encurralar o movimento democrático e popular e para a defensiva não tinha como dizer a lava que não rompa do vulcão, não tinha como impedir. Acelerou, portanto, a luta pela anistia, pelo fim da ditadura, pela atividade democrática, e efetivamente, vamos dizer assim, que teve os sacrifícios que tivemos, mas o saldo geral dessa mobilização, desta luta, foi a conquista das liberdades democráticas e foi o fim da ditadura militar. Marcelo Santa Cruz, você já adiantou ontem, no programa de ontem, os acontecimentos que você estava envolvido nesses meados da década de 70. Eu queria agora que você falasse de um episódio que te marcou a tua família inteira, marcou Dona Eusita, tua mãe, e mãe do teu irmão, que desapareceu pelas mãos da ditadura militar. Eu queria que a gente se encaminhasse para a finalização desse segundo programa, que fala desses personagens reais, né, que poderiam muito bem servir como base para personagens, né, de outros agentes secretos. Eu queria que a gente encerrasse esse programa de hoje você falando sobre essa que foi também uma via crucis da tua família, Dona Eusita, tua mãe, como eu dizia, e mãe de Fernando. Por favor, Marcelo. É interessante colocar que nos anos 70, 69 que eu coloquei, que fui expulso da faculdade, e tive que me exilar, né, em Portugal, vi o curso, fui depois identificado que estava continuando o curso, fui afastado, fiquei 1 ano e meio na Europa, fui de Portugal fui para a França, da França fui para a Bélgica, na Bélgica trabalhei como operário preparando molde para cerveja Stella Artois, em Louvain, e retornei para o Brasil em 71 e fiquei até 81 no Rio de Janeiro. Nesse período, em 71, 72, Rosalina, que era minha irmã mais velha, foi presa, ela e o marido, torturada, teve um aborto na prisão, ficou 5 dias, e ela teve, inclusive, teve um problema na conexão de Marcelo. Ela ficou 1 ano e 2 meses. Ela ficou 1 ano e 2 meses presa e veio justamente em 74, que foi justamente quando ocorreu a prisão, o sequestro e o desaparecimento
de Fernando Santa Cruz, junto com Eduardo Collier Filho, que era estudante da Bahia, estava clandestino, ambos popular marxista-leninista. Fernando era estudante de Direito da Universidade Fluminense e havia passado numa seleção lá para o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Estava lá trabalhando 8 meses. E veio no dia 19 de fevereiro, dia 20 foi o aniversário dele, veio para o Rio, tratar da transferência da Universidade Fluminense para a PUC de São Paulo. E no 23 de fevereiro, ele saiu no meu apartamento, que eu estava em Copacabana. E desse encontro, Fernando não retornou para casa e foi sequestrado pelos órgãos de segurança. Aí vem o lado mais perverso da ditadura, que está retratado no filme Ainda Estou Aqui, né? Que é justamente o desaparecimento das pessoas. A retirada e ninguém tem notícia do que ocorreu com a... Então, nós fizemos várias, tanto em Pernambuco, na militância aqui, no Rio de Janeiro, que ele também tem uma militância na Universidade Fluminense, fazia direito do ano, e em São Paulo, onde ele estava residindo e trabalhando. Então, o caso de Fernando foi um caso divulgado e muito expresso, né, a nível nacional, e teve uma grande repercussão. Quando... o Marcelo está com um problema na conexão. Eu queria fazer uma rodada enquanto o Marcelo não retorna. Amparo, Roberto, Cajá, quando é que vocês entraram em contato pela primeira vez com o desaparecimento de Fernando Santa Cruz? Qual é a lembrança que você tem, Amparo? Pronto. Fernando Santa Cruz, eu conheço o Marcelo já buscando Fernando Santa Cruz. Eu conheci Marcelo em São Paulo, no ato da Comissão de Anistia de São Paulo, no Comitê Brasileiro pela Anistia de São Paulo. Aí nós nos conhecemos e depois nós nos reencontramos aqui. Porque havia muita compartimentação entre as organizações. Eu era da LN, o Fernando era da Ação Popular Marxista-Leninista, se eu não me engano. Então, geralmente, os encontros eram só entre os comandos, né? A gente que era, vamos dizer assim, do operacional, a gente só se encontrava com pessoas da mesma organização. Questão de segurança. Deixa eu ver se... Obrigado, Amparo. Marcelo, a internet estava muito ruim. Está ruim aqui a internet. Eu retornei, então, quando se perguntava, né, dessa história, mas dizia, olha, que ter sido uma coisa terrível, a minha expulsão da faculdade, etc., e ter ficado proibido de estudar durante 3 anos, né? E mamãe dizia, não, foi até bom, Marcelo. Marcelo foi para o exterior, ganhou nova experiência, ficou lá, ficou 10 anos no Rio, agora veio para o Rio, voltou a estudar, terminou o curso de Direito. Agora, Rosalina foi presa, torturada, ficou 1 ano e 2 meses presa, barbaramente torturada, mas voltou para contar a história. E em relação a Fernando, ela dizia que Fernando era o lado mais perverso da ditadura, porque você não tem, a pessoa desaparece e você não materializa a morte da pessoa. Você fica sempre esperando que aquela pessoa poderá um dia aparecer. E somente com o tempo é que você vai realmente tomar consciência que aquela pessoa não retorna mais. Porque, inclusive, mesmo a gente que estava participando da luta armada,
e da resistência à ditadura, a gente achava que as pessoas podiam ser presas, torturadas, processadas, mas não seria morta e desaparecida política, né? Você não tem o direito de enterrar o seu ente querido. Até nas guerras, você tem um distintivo. Quando você mata um soldado, você tem aquele distintivo, você manda para o exército que aquela pessoa pertence. Inclusive, tem tratados e convenções de guerra, você não pode vilipendiar o cadáver do inimigo. E isso tudo foi desrespeitado durante a ditadura, né? Você negar o direito à sepultura. Isso é um fato, né, que a gente fica considerando inimaginável isso ter acontecido no Brasil. E o pior disso tudo, que está retratado no filme, aí estou aqui, é como isso tudo aconteceu com a indiferença, né, de muita gente, inclusive que ocupavam cargos importantes e apoiando tudo que a ditadura fazia, né, desaparecer com as pessoas. Então, esse é o lado mais perverso. E com a Comissão da Verdade, essas questões foram reveladas. Então, a gente viu que, no caso de Fernando, que a gente imaginava que ele tinha se levado para São Paulo e estaria no cemitério de Perus, há uma versão, ele pode ter sido levado para lá, mas a versão que se tem é do Cláudio Guerra, que é um torturador, ex-torturador, que foi preso por um crime comum, passou 10 anos preso por ter morto a mulher, e diz ele que se converteu numa dessas religiões evangélicas, casou-se com uma pastora e resolveu contar a história. Então, ele diz que realmente torturava, desaparecia, matava. E, no caso de Fernando, teria sido Fernando, Eduardo e mais 13 desaparecidos, mortos, presos na época, levado para a cidade de Campos, de Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, e lá foram incinerados, né, os corpos numa usina de açúcar que pertencia a um ex-vice-governador do estado do Rio, que é o Eli Ribeiro. E esse Eli Ribeiro tem uma filha que era deputada até bem pouco tempo, e o Cláudio Guerra resolveu contar essa história. Essa história faz parte do livro Memória de uma Guerra Suja, que ele conta essa história, inclusive identifica 2 trabalhadores que moravam na usina. A Comissão da Verdade esteve lá, conversou com esses 2 trabalhadores, e ele que realmente o Cláudio Guerra, na época, a usina. Agora, que ele nunca tinha visto ninguém ser incinerado na usina, que aquilo não é verdade, mas que o Cláudio Guerra pertencia, era amigo do seu DG. O Cláudio Guerra disse que, inclusive, o Eli Ribeiro perguntou o que é que eu vou ganhar com isso em ceder aqui a minha usina, o forno, para praticar esse tipo de trabalho de serviço. Você vai receber financiamento federal, vai receber armas para distribuir com os usineiros, com os senhores de engenho daquela região, para combater os trabalhadores rurais que estavam ocupando aquelas terras. Então, essa era a recompensa que esse sujeito recebia. E, inclusive, por ser verdadeiro esse fato, é que a filha nunca entrou com ação contra o Cláudio Guerra para dizer que esse fato não era verdade e que ele estava lançando uma calúnia, uma denúncia falsa em relação ao pai dessa deputada. Além disso, né, o Cláudio Guerra foi processado federal e ele disse, para ver se ele dizia mais alguma coisa, terminou sendo condenado, mas que foi reconhecido pela Justiça Federal que realmente tem verdade o que ele estava colocando. Ele não foi identificado na época por causa do tempo que ele dizia que as cinzas das pessoas eram colocadas num açude que tinha próximo à usina, que onde recebia a cauda da usina, e com mais de 50 anos não foi possível identificar que esses corpos esteve lá. Eu estive lá na usina, né, já com a comissão, com o governo Lula, né, com o ministro de Direitos Humanos, e foi, né, junto com o Nilmário Miranda, e foi
vai ser tombado essa usina lá, vai ter um memorial em homenagem às pessoas mortas, desaparecidas, e entre elas está Luiz Inácio Maranhão, Davi Capistrano, Lima Pereira, Major Pires Cerveira, Fernando Santa Cruz, Eduardo Collier, Ana Rosa Cursi Silva, o Wilson Silva, o esposo dela, considerado. Há possivelmente possibilidade de ter sido outros, porque o Cláudio Guerra disse que era comum, porque já estava sendo muito denunciado como estava sendo colocado os partidos. Havia versões que eram critérios colocados clandestinamente, aqui em Recife era Santa Amaro, o cemitério da Várzea, no Rio era Perus, e outros, Albuquerque, lá no Rio de Janeiro, outros cemitérios que eram colocados, e mesmo havia uma versão na época que muitos dos corpos dos desaparecidos eram jogados ao mar, né? Então, essa história é que está na repressão. Ele tomou conhecimento desses fatos todos com uma comissão da verdade, né? Que coloca, inclusive, no caso de Fernando, tem estudado do Ministério da Aeronáutica, e que diz que Fernando era a pessoa que era a única pessoa da Ação Popular que poderia entregar o Jair Ferreira de Sá, o Dori, que era a pessoa mais importante da Ação Popular, e todos os outros tinham sido mortos já na Ação Condor, que tinha sido morto já o Paulo Wright, já tinha sido morto o Humberto Câmara Neto, Onestino Guimarães, o Gildo Lacerda, Mata Machado. Então, faltava justamente o Dori, que era esposo de Doralina Rodrigues de Carvalho, que era também dirigente da Ação Popular. E Fernando era a pessoa que ia da organização que tinha vida legal e que fazia o contato com a direção do partido, porque todo mundo tinha sido preso. E Fernando, ao sair de casa no dia 23, para o encontro com Eduardo, ele aconteceu com o Jair Ferreira de Sá, em Copacabana. Eu cobri esse ponto junto com minha companheira, Ana Carolina, e Doralina entrou no ponto e eu disse que Fernando saiu, pegou um táxi e foi avisar aí, porque Fernando... Tem um livro onde está meu filho, está lá o depoimento de Jair Ferreira de Sá, que deve falecer posteriormente, e a Doralina, que retrata todo esse fato e diz que ela deve a vida justamente a ele, né? Fernando Santa Cruz, que... Marcelo, a conexão está deixando muito a desejar. A gente está se aproximando do fim do programa, faltam cerca de 10 minutos. Eu queria uma última rodada, eu peço que cada um utilize 3 minutos nessa última rodada para dizer da importância dos trabalhos desenvolvidos pelas várias comissões da verdade que foram criados no Brasil, seja aquela do governo federal, mas também aquelas que surgiram dentro das universidades, qual a importância dessas comissões, qual a importância da transformação dos locais, dos prédios onde se situavam DOPS, DOI-CODE, nos vários estados da federação, da federação no Brasil, serem transformados em centros de memória e verdade, para sempre manter acesa a lembrança, a recordação desse período tenebroso da ditadura de 64. Roberto, por favor. 3 minutos, vou ser rigoroso agora, hein? Certo. Veja, é importante, né? Eu acho que, para não dizer fundamental, né? A existência dessas comissões estaduais, a Comissão Nacional, as comissões também organizadas nas universidades, quer dizer, em todos esses espaços, é fundamental que a gente resgate a memória. A memória é história, a memória é a nossa cultura também.
trabalhando, inclusive, com esse aspecto da arte, denunciando também, né, esses crimes, essas ocorrências, e também esclarecendo, porque grande parte da população, principalmente a juventude, né, que era pequeno a partir de 64, não tem essa memória, não tem esse conhecimento. E a gente precisa levar isso para dentro das escolas, para os currículos, né, para poder atualizar a história contemporânea, para a gente poder saber, e é isso, né, saber exatamente o que ocorreu. Né? A gente sabe que ainda há muita nebulosidade, né? Não se tem a precisão ainda dos fatos. Né? Tem pessoas como o Cláudio Aguiar, que decidiu contar, né? Tem outro caso daquele Severino Melo, que morreu agora no ano passado, que entregou o Comitê Central do PCB, que entregou as gráficas, que entregou as passagens que aconteciam na Argentina, pelo Paraguai, né? No entra e sai clandestino, entregou tudo isso, esses aparelhos todos para a repressão. E ele, que era um membro do Comitê Central do PCB, entregou tudo, né? Entregou isso para a repressão, vendeu a sua alma, né? Se vendeu. E é por isso que tem, inclusive, hoje um livro que fala sobre o cachorro, né? Quer dizer, ele realmente cumpriu. Nós tivemos outros casos, como o Cabancel, o traidor. Né? São histórias que precisam ser resgatadas, né? Da Granja São Bento, que alguns livros começam a surgir. É preciso que a gente escreva, é preciso que cada um de nós, né, repasse isso através de depoimento, através da história, e que as comissões funcionem, voltem a funcionar, né, fervorosamente, para a gente poder continuar mantendo viva essa memória, para que nunca mais ocorra, para que nunca mais aconteça. É isso. Muito obrigado, Roberto. Amparo, por que são fundamentais as comissões nacionais e estaduais? Eu quero registrar aqui o que precede a Comissão Nacional da Verdade e as comissões estaduais é o Comitê Pernambucano pelo Direito à Memória, Verdade e Justiça, que veio, inclusive, na época, veio o Gilney Amoriviano aqui, ele era responsável por essa área de memória lá no Ministério dos Direitos Humanos. Ele vem aqui, a gente se reúne no Gajop, Cajá estava presente, Marcelo. Então, o nosso comitê, o Comitê pelo Direito à Memória, Verdade e Justiça e pela Democracia aqui de Pernambuco, é um dos mais antigos. Né? Inclusive, a gente tem uma articulação com todos os estados do Nordeste e a gente se reúne a cada 2 anos presencialmente, fora as reuniões online. Então, aí eu quero dizer também que na minha trajetória, as últimas 3 décadas têm sido dedicada a essa questão do resgate da memória, a fundação do Tortura Nunca Mais, depois o Tortura Nunca Mais cumpre seu papel de protagonista nessa história, mas atualmente a gente se dedica exclusivamente às questões de memória, e aqui em Pernambuco é fundamental o Centro Cultural Manuel Lisboa, que tem um grande acervo, e depois Comissão da Verdade, né, que a gente indica, o comitê, inclusive, indica um dos membros da Comissão Estadual da Verdade, que é o Manuel Moraes. Continua existindo o Centro Cultural Manuel Lisboa, e pós a Comissão Estadual da Verdade, foi criado o Memorial da Democracia, lá no sítio da Trindade, que tem um papel fundamental na preservação da nossa história. Agora, voltando a falar em arte, em cinema, em literatura, e para que a gente possa entender o que é o desaparecimento forçado, eu estou lendo agora esse livro do Bernardo Kucinski, que é irmão da Ana Rosa Kucinski. É uma ficção, mas uma ficção que é escrita por um irmão de uma desaparecida, se chama Congresso dos Desaparecidos. É uma leitura leve, é uma leitura, vamos dizer assim, pesada, mas ela faz com que a gente sinta o que é o desaparecer das pessoas, porque na ficção do Bernardo, as pessoas, os desaparecidos se encontram em algum lugar desse país. Então, é muito interessante se as pessoas, a juventude principalmente, quiser entender o que seja isso. Eu acredito, Cajá, que até lá no Centro Cultural tem também, não é, um exemplar
que você compartilha com as pessoas. Mas é muito interessante esse livro. É o papel do papel do cinema, o papel do teatro, o papel da literatura. E você, Roberto, para mim, você será o meu eterno fotógrafo preferido. Você disse que largou a profissão, mas eu só lhe vejo como fotógrafo, não tem como eu lhe ver de outro jeito, né? E Marcelo é companheiro também dessa longa caminhada em busca de desaparecidos. Nós dois, né, Marcelo? A gente sempre diz às pessoas, a gente não procura pelos nossos, porque os nossos são todos os mortos e desaparecidos políticos desse país, porque nós somos uma família e a gente busca por todos, independente de que organização era, onde desapareceu, a gente está nessa busca e a gente só vai descansar quando a gente também for para o outro lado e participar do 2º Congresso dos Desaparecidos, porque esse é o Congresso dos Desaparecidos do Bernardo Kucinski. E do mesmo Bernardo Kucinski, que relata a saga... Sim, eu também já li, eu gosto muito dos livros dele. É o papel da arte, está consubstanciado nos filmes, Ainda Estou Aqui, no Agente Secreto, né? E nas obras literárias que a gente tem e que é importantíssimo que todos leiam. E viva o Centro Cultural Manuel Lisboa e o Memorial da Democracia. Por falar em Centro Cultural Manuel Lisboa, Cajá, 2 minutos, Cajá. Tomei 1 minuto de Cajá. Veja, eu acho muito importante registrar, a Amparo já fez esse registro aqui muito importante, o nosso Comitê por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia articulou comitês de todos os 9 estados do Nordeste e do Norte. Então, temos comitê Amazonas, Pará, até a Bahia. Já estamos no 9º encontro. No ano que vem, após esse ano eleitoral, nós vamos fazer o 10º encontro Norte e Nordeste de comitês por Memória, Verdade, Justiça e Reparação. A Comissão Nacional da Verdade, a CNV, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu em todo esse governo do PT. E as suas resoluções, as 29 resoluções, são da maior importância. Nós temos que ter um órgão de Estado que aplique aquelas resoluções. Por isso, eu me solidarizo com a Erundina, deputada federal Erundina, que criou uma subcomissão dentro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, com o objetivo de lutar pela aplicação das 29 resoluções da Comissão da Verdade. As comissões estaduais mais importantes foram a de São Paulo, presidida por Adriano Diogo, a comissão Rubens Paiva, e a comissão de Pernambuco, presidida por Fernando Santa Cruz. Fernando Vasconcelos Coelho. Eu falei como? Fernando. Sim, por Fernando Coelho, nosso saudoso ex-presidente da OAB e ex-deputado federal por 4 mandatos. Ex-diretor da UNE, em 58. Então, fez uma excelente gestão e esses documentos estão aí no Memorial da Democracia. Cada um desses locais que foram locais de tortura devem se transformar em memoriais da democracia. Muito bem, nós estamos criando um Memorial da Democracia Manuel Lisboa dentro do Centro Cultural Manuel Lisboa. Muito obrigado. Muito bom. Marcelo, para concluir, 1 minuto, Marcelo. Essa luta da memória e da verdade vem desde os comitês para anistia, né? Que a gente tinha lá, e todo esse levantamento já veio desde daquela época. Depois veio a Comissão da Verdade e revelou, né, como a repressão exercia clandestinamente, pegava as informações das pessoas, investigava e colocava, inclusive, as reuniões que as pessoas faziam, tudo acompanhado pelos órgãos de segurança. Inclusive, dizia infiltração na época, nos órgãos públicos de comunista, como denunciaram várias infiltrações na época que Java foi prefeito e outros também em Alagoas e no Rio, São Paulo, identificando para que as pessoas não pudessem, que tivesse qualquer atividade, pudesse exercer qualquer tipo de trabalho e, inclusive, ia na iniciativa privada
também pedir que as pessoas fossem afastadas, sob pena das empresas não receberem financiamento público, principalmente aquelas empresas que trabalhavam com os incentivos fiscais da Sudene. Então, eu acho que essa perseguição foi muito grande. E agora a Comissão da Verdade teve um papel fundamental. Agora, a própria Comissão da Verdade, no seu final, estabelecia, inclusive a de Pernambuco, que deveria existir um órgão para monitorar o cumprimento das resoluções que foram aprovadas na Comissão da Verdade. Aí tem as atribuições que pertencem ao Ministério Público, que pertencem ao Poder Público Estadual e ao município, né? No Estado, no final do governo Paulo Câmara, se criou o Memorial da Democracia, que é a continuidade do trabalho da Comissão da Verdade. Aqui na Prefeitura do Recife tem uma articulação de direitos humanos, Memória e Verdade, que tem essa preocupação de essas questões da memória e da verdade. No dia 31 de março, a gente tem um ato, geralmente, na data da anistia também, que é importante que haja. No dia 30 de agosto, tem a data nacional dos desaparecidos políticos. Né? Então, essa é a luta da gente fazer essa memória. E a importância que é filme como Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, os livros que contam essa história, porque essa história não pode ficar nas gavetas e não pode ir para os túmulos com os seus militantes que viveram aquela época. Isso tem que passar de gerações e gerações para que isso nunca mais volte a acontecer. Ditadura nunca mais. Bom, o Trilhas da Democracia fica por aqui. No próximo fim de semana, que vai ser o último antes da pausa do Carnaval, nós receberemos aqui um cineasta pernambucano, Marcelo Gomes, diretor de Cinema Aspirinas e Urubus, e que lançou ano passado Criaturas da Mente, e de uma cantora e compositora pernambucana, filha de um militante político, né, um bravo militante político, uma cantora e compositora que tem tudo a ver com o carnaval, que é Flaira Ferro. Não percam no próximo final de semana, nessa continuidade de mostrar como o cinema resiste, como a música resiste, como a arte resiste. Viva os vários Marcelos que tombaram no decorrer dos anos 70, entre 64, na verdade, até a primeira metade dos anos 80, e viva esses 4 Marcelos que estão vivos aqui e deram esse depoimento no programa de hoje e no programa de ontem. Viva Cajá, viva Amparo, viva Roberto e viva Marcelo. E o Trilhas da Democracia sempre apoia a rememoração do horror que foi, do terror que foi a ditadura de 1964. Grande abraço e vamos adiante.